Ziad Yosef Fazar é um libanês de inteligência prodigiosa. Considerado o maior poliglota do mundo, segundo o livro dos recordes, ele é capaz de falar com razoável fluência cerca de 58 idiomas. Um caso realmente raro e extraordinário de percepção linguística. Mas a sua fantástica capacidade não abrange nem 2% da totalidade de línguas e dialetos reconhecidos atualmente. Segundo levantamentos da ONU, o mundo hoje possui cerca de 3.000 idiomas falados. E o mais interessante, eles podem ter a mesma origem. Na busca dessa língua-mãe, os pesquisadores descobriram semelhanças incríveis que talvez não sejam mera coincidência. Mas afinal, de onde vêm todos esses idiomas? Recolhido a seus aposentos numa certa noite no final do século VII a.C., um dos últimos faraós do Egito refletia sobre as línguas que os homens falavam. Seu nome era Psamético I. Ele aqui aparece retratado numa antiga estátua volitiva da 26ª dinastia egípcia, hoje disposta para visitação no Museu do Louvre. Quem nos conta a sua história fascinante é o escritor e historiador grego Heródoto. Heródoto viveu entre aproximadamente 485 e 420 a.C. A riqueza e diversidade, as semelhanças e diferenças entre as palavras, as pronúncias, as inflexões de voz, tudo fascinava aquele monarca egípcio. Principalmente a ideia de que esta multiplicidade e talvez esta diversidade tivessem uma origem comum, uma língua-mãe, falada por toda a humanidade num tempo muito remoto, como afirmavam as lendas da época. Psamético imaginou então uma experiência engenhosa e ao mesmo tempo bastante cruel. Convencido de que, se ninguém ensinasse aos bebês como falar, eles se expressariam naturalmente naquele idioma original, o rei determinou que 2 irmãos gêmeos fossem tirados da mãe logo ao nascer e entregues a um pastor que os criasse. O pastor recebeu ordens explícitas e severas, sob pena de morte, de jamais pronunciar qualquer palavra na presença das crianças. Quando os pequeninos completaram 2 anos, o faraó mandou então que se deixasse de alimentá-los, na suposição de que a pressão da fome os faria pedir comida em sua língua natural. Não se sabe ao certo o que aconteceu, mas tudo indica que o pastor, movido pela compaixão, não fez exatamente o que lhe havia sido ordenado, pois o inverossímil relato levado ao faraó informava que um dos meninos, faminto, gritou bekos, que quer dizer pão em frígio, um idioma falado antigamente na região centro-oeste da Anatólia, que viria a ser a Turquia dos dias atuais. Bem, é difícil saber ao certo se o menino pronunciou mesmo pão ou apenas emitiu um som parecido ou ainda se tudo não passou de um engodo. Mas, seja como for, Psamético ficou satisfeito com o desfecho da impiedosa pesquisa e decretou que o frígio era a língua original da humanidade. Portanto, todos deveriam reconhecer isto. Por incrível que pareça, a mesma experiência macabra seria repetida 19 séculos mais tarde. O idealizador desta vez foi Frederico II, rei do Sacro Império Romano Germânico, aqui retratado numa pintura medieval do século XIII. Contudo, ao que parece, o rei germânico não se convenceu muito das conclusões de Faraó. Certamente, vigiado mais de perto, o experimento resultou no inevitável. Os 2 gêmeos morreram. De Psamético I aos dias de hoje, passando por Frederico II, muitos outros homens igualmente curiosos se perguntavam qual teria sido o idioma original da humanidade e como seria possível reviver esse idioma do qual brotaram todos os demais. Essa indagação se transformou modernamente numa pesquisa de ponta em linguística, a chamada ciência que estuda a evolução dos idiomas, suas estruturas e possíveis interrelações, no quadro histórico-social, evidentemente. Num aspecto, porém, os estudos viriam a confirmar a crença dos antigos. Segundo os professores Winfried Lehmann e Patrick Ryan, ambos renomados especialistas em linguística comparada, uma análise conjunta das várias línguas do planeta, tanto aquelas ainda faladas quanto as já desaparecidas, revela efetivamente a origem monogênica dos idiomas, isto é, a existência de uma língua primeira, mãe de todas as outras. Neste ponto,
a linguística parece afinar com a antiga história bíblica da Torre de Babel. Segundo o Antigo Testamento, a multiplicação das línguas foi um castigo de Deus à pretensão dos homens de construir uma torre cujo topo chegasse até o céu. A Torre de Babel é mencionada no livro do Gênesis como uma torre enorme construída pelos descendentes de Noé com a dupla finalidade de escapar de um eventual novo dilúvio e também adorar falsos deuses. O Deus verdadeiro, por sua vez, ficou irado com a ousadia humana e fez com que todos os trabalhadores da obra começassem a falar em idiomas diferentes, de modo que não pudessem entender uns aos outros. Assim, acabaram por abandonar sua construção e a torre nunca mais foi concluída. Foi esse episódio que, segundo a Bíblia, explica a origem de todos os idiomas da humanidade, ou pelo menos das raízes linguísticas que os originaram. É importante observar que não é somente a tradição bíblica que apresenta o relato de uma antiga língua humana associada à rebelião dos homens contra Deus, língua esta que se tornou múltipla, dividindo as nações. Antigas lendas chinesas contam que a divisão da língua original fez com que o universo se desviasse do caminho certo. Na mitologia persa, Ahriman, que é o espírito do mal, pulverizou a linguagem dos homens em 30 idiomas. E num dos livros sagrados dos maias, o chamado Popol Vuh, temos o seguinte lamento: aqui as línguas das tribos mudaram, sua fala ficou diferente. Nossa língua era uma quando partimos de Tulan. Aí esquecemos a nossa fala. Guilherme Stein Jr. foi um grande pesquisador brasileiro que no início do século XX iniciou uma profunda pesquisa sobre a origem comum dos idiomas. O que ele descobriu foi simplesmente fantástico. Ele percebeu que, juntamente com as semelhanças linguísticas, há também uma semelhança religiosa entre os povos, o que reforça a história bíblica de Adão e Eva como genitores de toda a humanidade. A argumentação do professor Stein Jr. desenvolveu-se dentro de uma metodologia linguística criada por ele mesmo. Seu ponto de vista fundamental era de que na Suméria, região onde ficava a Torre de Babel, nasceram as raízes de todos os idiomas e religiões do mundo inteiro. Vamos tomar, por exemplo, o nome Deus em português. Se retrocedêssemos no passado, descobriremos que esse nome pode ter sido o agrupamento de pouquíssimos grupos sonoros vindos de Babel. Por exemplo, os idiomas greco-latinos, como o português, dizem Deus, Die, Deus, Theos, Zeus. Os idiomas saxônicos, como o inglês, dizem God, Got, Good. Já os idiomas do Oriente Médio, como o hebraico e o árabe, dizem El, Al, Allah, Ilu, Il. A palavra sábado também é semelhante em centenas de idiomas. Veja, alguns deles, como o siríaco antigo, dizem sábato. No assírio, sabatu. No grego, sabaton. No latim, sabatum. No hebraico, shabat. No copta, pi sabaton. No afegão, shambá. No etíope, shabat. Muitos linguistas ainda lutam para descobrir traços efetivos desse proto-idioma humano, mas mesmo os mais entusiasmados reconhecem que essa ainda é uma tarefa árdua, se não impossível. Contudo, somente o fato de encontrarmos indícios que apontem para um tempo primevo, onde os homens falavam um só idioma, já é um poderoso indício a favor da historicidade da Bíblia. Aliás, a história geral está repleta de evidências que não somente estabelecem o fato de um antigo idioma único, como também colocam o monoteísmo e não o politeísmo como a primeira forma de religião seguida no mundo. Em outras palavras, houve um tempo em que somente um único Deus era reverenciado pelos homens. Mas isso mudou com o passar dos anos e várias divindades começaram a ser cultuadas pelas cidades-estado que se formaram após o dilúvio e se espalharam por toda a Mesopotâmia. Cada clã tinha o seu deus local e muitas guerras tribais foram organizadas a partir da ideia de que estas representavam na terra as batalhas divinas travadas no céu. Foi esse politeísmo o responsável pelas primeiras distorções da tradição adâmica em meio aos povos sumerianos e também egípcios. Do ponto de vista filosófico, chega a ser quase um milagre que o Gênesis não tenha sido influenciado pela pluralidade de deuses que o cercava. Com a construção dos muros em torno